Então, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de argumentos, tá? Que podem ser utilizados no D1 e no D2. O argumento concreto. Esse tipo de argumento é uma prova cabal do que está sendo dito pelo autor e trata-se de dados e estatísticos oriundos de pesquisas confiáveis, fatos reais, que comprovam a tese do autor, textos legislativos, que são leis de todas as instâncias. Um argumento lógico, tá? É um tipo de argumento que é oriundo de um raciocínio lógico que estabelece relações de sentido lógicas, como, por exemplo, comparações de causa e efeito, deduções, hipóteses, inferências. Já o argumento autoritário, esse tipo de argumento traz uma citação de uma autoridade, de um especialista sobre o tema abordado pela proposta de redação, que pode ser de um pesquisador, de um professor, de um profissional formado na área ou imerso no tema, tá? E aí a gente chega aqui, ó, a argumentação, que vai sempre ficar no D1 e no D2. Vai ser utilizada aí uma estratégia de comprovação para cada argumento fornecido no D1 e no D2, que é o raciocínio e provas de que o que você falou é verídico, tá? Eu tenho que ter o caráter persuasivo. Lembra, o que eu me proponho a defender, eu vou ter que defender a ponto de convencer a banca daquilo que eu falei, tá? Utilizando para isso estratégias apelativas, ok? E aí, é importante dizer, estudo sobre o assunto em questão. Então, se o tema da tutorial 1 foi a solidariedade em tempos de crise, eu não posso simplesmente pegar o papel e achar que eu vou conseguir escrever uma redação. Eu tenho que fazer o que a gente chama de tempestade de ideias, tá? Colocando ali o que é de relevância acerca dos textos de apoio, tá? Tem que ter ideia de começo, meio e fim. Então, olha só, a dissertação argumentativa apresenta-se como a primeira parte, que é a introdução, a apresentação do tema e da tese, tem que ter a contextualização, a problematização e a frase de efeito. Na segunda parte, eu tenho o desenvolvimento, que é D1 e D2, tá? Que eu vou utilizar tópico frasal, vou utilizar o desdobramento da primeira problematização no D1, o desdobramento da segunda problematização no D2, mais as estratégias argumentativas, que é para credibilizar cada argumento. E a terceira parte, que é a conclusão, tá? Que é a proposta de intervenção social, bem como a retomada, o resumo dessa tese, tá? E aí a estrutura de cada parágrafo dissertativo fica assim, ó, tópico frasal, né? Ou essa parte da introdução. Primeira frase, a qual contém o assunto, delimitação e o objetivo do autor. Lembrando que tópico frasal eu tenho no D1 e tenho no D2, que é a ideia mais importante do parágrafo, tá? Eu tenho o desenvolvimento com a ampliação da proposta inicial e tenho a conclusão, que é a sistematização do desenvolvimento, tá? E aí, lembra, o que é o tópico frasal? Muita gente tem dúvida. O tópico frasal, ele pode vir sozinho, tá? De forma explícita, ou ele pode ser ele pode vir junto com o desdobramento da problematização. Ao você definir, colocar o primeiro desdobramento da problematização, ele vai aparecer. Ou colocar o segundo desdobramento da problematização, ele aparece no D2. Ou você quer colocá-lo sozinho, tá? Então, o tópico frasal é o tema do parágrafo, a ideia-chave do parágrafo. Portanto, o objetivo deste. Na dissertação consiste num adiantamento da explanação de determinada ideia, deixando em suspense maiores esclarecimentos e argumentações, justamente porque visa provocar no leitor a expectativa e o desejo de se aprofundar na leitura. Então, o tópico frasal, ele não tem, professor, ele tem que ficar no primeiro período, ele pode ficar no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto, mas a ideia é que ele fique no primeiro, porque é ele quem vai conduzir o leitor a dar continuidade, a querer dar continuidade à leitura, ok? E aí, no desenvolvimento, eu vou definir o assunto, o objetivo e escolher o tipo de desenvolvimento mais adequado. Se vai ser para o raciocínio lógico, se vai ser por exemplificação concreta, se vai ser por argumento de autoridade, ok? E a conclusão, que consiste na reafirmação da tese, da ideia central, e na minimização do problema, lembrando que eu preciso colocar as partes inerentes desses elementos, tá? Obrigatórios, que são agente, ação, meio e modo e finalidade, ok? E aí aparecem os tipos de introdução para vocês, tá?
Eu vou ler e vou dizer que tipo de introdução seria essa, ó. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela ONU, assegura a todos os indivíduos o direito à educação e ao bem-estar social. Entretanto, o precário serviço de educação pública do Brasil e a exclusão social vivenciada pelos surdos impede que essa parcela da população usufrua desse direito internacional na prática. Com efeito, evidencia-se a necessidade de promover melhorias no sistema de educação inclusivo no país. Esse tema foi de 2017, que foi a inclusão de surdo no sistema de educação, tá? Então, você observa que ele contextualiza com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e que ele faz aqui a introdução da tese dele a partir de uma definição do problema, ok? Observa também que aqui faltam algumas partes inerentes que eu ensinei para vocês, tá?